A guerra entre a OTAN e a Rússia proporcionará mudanças profundas no cenário econômico mundial. As sanções impostas aos russos obrigam os Estados Unidos a tentar uma reaproximação com a Venezuela. O presidente estadunidense Joe Biden já inclusive enviou uma comitiva para dialogar com Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Nesse vídeo, nós vamos conversar a respeito dessa possível reaproximação entre Estados Unidos e Venezuela e os seus significados. Ué, mas por que será que Joe Biden não tentou dialogar com Juan Guaidó, o presidente autoproclamado da Venezuela? O meu nome é Janderson Lacerda e a América Latina é aqui. As sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos à Rússia são bastante complexas e podem significar um tiro no pé da Europa e dos próprios estadunidenses. Por isso, os Estados Unidos precisam, de alguma forma, diminuir os impactos dessas sanções, porque a Europa, inclusive, pode não suportá-las. Um caminho para isso é tentar uma reaproximação com a Venezuela. Mas isso também não é uma tarefa simples. A Venezuela vive uma profunda crise econômica gerada pelos bloqueios dos Estados Unidos e de alguns países europeus. Só para se ter uma ideia, a Venezuela foi expulsa do sistema SWIFT e ela tem parte das suas reservas em ouro bloqueadas, principalmente na Inglaterra. Os Estados Unidos aplicam outras sanções econômicas aos venezuelanos, proibindo o livre comércio da Venezuela com outros países. Isso é bastante complicado e ajuda a explicar por que a Venezuela tem uma alta inflação, por que faltam medicamentos, itens de higiene pessoal e por que o país está numa profunda crise, como eu havia mencionado. É claro que as mídias aqui no Brasil, as chamadas mídias hegemônicas, não discutem isso. Evidentemente que não, porque a discussão das mídias é uma discussão maniqueísta, o bem e o mal. E no caso, os Estados Unidos sempre representam o bem e aqueles que se opõem aos seus interesses econômicos são efetivamente demonizados. De qualquer maneira, é fato que os Estados Unidos tentam uma reaproximação com a Venezuela. E isso ficou bastante evidente quando Joe Biden enviou uma comitiva para dialogar com Nicolás Maduro. A tentativa de reaproximação tem objetivos econômicos, claro, como todo mundo sabe, mas também tem interesses políticos. Porque os Estados Unidos querem enfraquecer ainda mais a Rússia, querem isolar ainda mais o governo Putin. E a Venezuela é aliada da Rússia. Então, certamente, na negociação para uma possível reaproximação, os Estados Unidos exige ou exigirá que a Venezuela se distancie da Rússia. Contudo, eu acho pouco provável que isso ocorra, porque a Venezuela tem relações econômicas com os russos. E essas relações são bastante vantajosas ao país. Além disso, Maduro sabe que não é possível confiar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos jogam sujo nas relações políticas, nas relações geopolíticas. Todo mundo sabe disso. Que as mídias aqui jamais vão divulgar isso, jamais discutirão essa questão. Mas os Estados Unidos é um país pouco confiável, ou nem um pouco confiável, melhor dizendo. Então, o Nicolás Maduro sabe que, claro que não dá para romper as relações econômicas que possui com a Rússia, acreditando no conto de fadas prometido por Biden e companhia limitada. O fato é que a Venezuela também tem interesse na reaproximação com os Estados Unidos, porque isso significaria
a derrubada dos bloqueios econômicos que o país sofre. Então, para a Venezuela, essa reaproximação é bastante interessante, é bastante importante. Mas os Estados Unidos também não cederão, né, com facilidade aí, a retirada de bloqueios econômicos. Tanto é verdade que antes de Joe Biden enviar uma comitiva para a Venezuela, ele reafirmou a ordem executiva de 2015, imposta por Barack Obama, o Prêmio Nobel da Paz, aos venezuelanos. Essa ordem executiva declara que a Venezuela, veja, a Venezuela, um pequeno país da América do Sul, representa, de acordo com essa ordem executiva, uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Uma piada, não é? Uma piada de mau gosto. Quando a Venezuela vai representar uma ameaça à segurança nacional de um país, de uma potência nuclear como os Estados Unidos. Bom, contudo, a negociação para essa reaproximação será conturbada, será difícil, mas é claro que os Estados Unidos têm uma necessidade emergente e deve fazer esforços para isso. O que vai ficar bastante embaraçoso é o posicionamento da mídia brasileira, se essa reaproximação ocorrer. Imagine a Globo, a Veja, o Estadão, a Folha noticiando que a Venezuela de Nicolás Maduro é uma democracia.